avançar aqui, eu vou começar a política, mas eu queria só fazer mais uma perguntinha sobre a cultura, né? Essa continuidade, né, do edital na cultura como a principal ferramenta do setor é um discurso que foi encampado pela direita, né, mais conservadora, e pela extrema direita, né, no governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você tinha isso muito mais armado, né? Tinha a questão, a lei da Rouanet é algo em que eles tocam, a lei Rouanet, desculpa, é algo em que eles falam muito, né? Como é que a esquerda, o campo progressista, já que a cultura é historicamente mais ligada ao campo progressista, na valorização da cultura, como é que dá para criar um modus operandi da cultura, digamos assim, de maneira a destruir, né, a quebrar esse paradigma que a extrema-direita tem e a direita mais conservadora, de que a cultura só vive de edital e ninguém trabalha? Exatamente. Eu acho, na verdade, primeiro que a gente dizia muito, né, que o governo passado não é que ele não tivesse uma política cultural, né? Ele tinha uma política cultural. É um governo, inclusive, que mobilizava fortemente os seus campos de apoio a partir de pautas morais que são fundamentalmente culturais, né? Então, só que você pegar a ditadura militar, se você pegar os regimes autoritários, né, fascismo, nazismo, eles tinham uma linha de fortalecimento da cultura, né, da ideia do nacionalismo, né, só que uma cultura baseada ali em princípios, em lógicas completamente divergentes daquilo, inclusive, que está na Constituição brasileira, da liberdade de expressão, né, do direito de manifestação, da valorização, né, das expressões, da liberdade artística, de criação, claro, tudo isso dentro, né, Então, a narrativa, né, que a direita cria, inclusive para atacar, como você disse, um setor que sempre foi muito mais vinculado, né, a governos de esquerda, a pautas progressistas, é exatamente para fragilizar. Né? Então, destruir a Lei Rouanet, que é um dos principais mecanismos de financiamento até hoje da cultura brasileira, né, era uma estratégia de atingir uma classe, de atingir pessoas, né, que estavam ali na defesa contrária, né, ao que o governo passado vinha buscando, né, fazer. Então, eu acho que parte desse processo faz também ser tarefa nossa reafirmar a importância desses instrumentos, né, afirmando que tem algo que precisa ser corrigido, e agora a ministra Margarete tem feito mudanças importantes na Lei Rouanet, para garantir a regionalização, para garantir que tenha capilaridade. Então, criou a Rouanet Favelas, criou a Rouanet Norte. Você tinha antes menos de 2% da Rouanet em toda a região norte. Então, a ministra Margarete articula algumas empresas e cria uma Rouanet específica para a região norte. Uma espécie de fundo constitucional. Tem o FNO, o FNE, o FCO. Vai fazer a mesma coisa para o Centro-Oeste, que também, porque antes a Rouanet ficava 90% sul-sudeste, principalmente sudeste, principalmente Rio de Janeiro, né? Então, ela tem criado estratégias para dar mais transparência, né, para regionalizar esses recursos, para vincular esses investimentos a políticas, né, de interesse do Ministério da Cultura. A gente lançou, pouquinho antes de eu sair, o Cariri Criativo, que é a Rouanet agora ela vai poder investir não só em festivais, lançamentos de livro, turnês de espetáculos, mas ela vai poder investir em projetos de desenvolvimento territorial. E a primeira experiência vai ser aqui no Ceará, lá no Cariri, né, junto com o Banco do Nordeste. Então, isso são inovações que vão qualificando, né, a Lei Rouanet, mas sem nunca dizer que essa imagem, né, de que o artista não trabalha, é vagabundo, quer pegar o dinheiro público, né, contribui, na verdade, para a fragilização da argumentação política de que nós precisamos aumentar o investimento em cultura. O que a gente precisa, na verdade, mostrar e trazer como referência, inclusive outros países no mundo, é o quanto a cultura, por exemplo, foi importante para a saída da crise econômica de Portugal, o que é Londres sem a economia criativa, o que é Paris sem a economia criativa. Né? Então, quando você pega as grandes... o que é Nova York sem a economia criativa. Né? Então, a gente precisa, na verdade, olhar para o setor cultural, o setor criativo, tanto com a sua importância simbólica, humana, para o desenvolvimento das pessoas, né? Nós estamos precisando disso, de instaurar uma convivência
positiva, pacífica, ocupar os espaços públicos, né, e transformar isso, né? Adolescentes, jovens, que muitas vezes se perdem nas ruas, né, secretária? Ter ali um campo, né, de criação, de interesse, né, que seja... Porque às vezes, vamos ocupar o tempo livre. Tá, vamos ocupar com o quê? Né? As pessoas estão... Né? A gente está ocupada, a gente está... Né? Então, como também olhar como um campo econômico. A indústria do audiovisual, a indústria de games, são indústrias fortíssimas no mundo todo. O Ceará tem uma potência imensa, já em desenvolvimento e ainda a ser explorada. Né? Se você olha o Ceará, uma das principais economias do Ceará é a economia têxtil, mas você trabalha muito com a dimensão da indústria. Cadê os criativos? Cadê a moda autoral, que também é fortíssima no Ceará? Vamos também pensar políticas de incentivo para esse setor, né? E não só para a indústria, né? Vamos olhar para o design, né? O design cearense também, que se encontra com artesanato produzindo coisas incríveis e únicas, né? Então você tem, por exemplo, a Catarina Mina, que exporta para mais de 10 países, né? Então você tem ali uma potência que ainda está muito adormecida, que ainda tem muito a ser explorada, e na verdade a gente tem que olhar para a cultura dessa forma. Agora, de fato, a extrema-direita tem conseguido, muito mais do que o campo progressista, se apropriar de algumas pautas, se apropriar de algumas agendas, né, e distorcer a seu favor. Né? E aí eu acho que cabe a nós também entender um pouco, não se igualando, porque eu acho que não devemos usar necessariamente as mesmas estratégias, né, mas um desafio que eu acho que a gente tem é de como a gente torna essa discussão que a gente está tendo agora algo que não seja nichada. Né? Como que a gente conversa com a população para que na pesquisa de opinião, que vem lá a identificação da segurança pública, né, e da saúde como as principais necessidades sentidas pela população, apareça também a cultura. Né? Eu acho que no dia que sair uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de intenção de voto ali, que a cultura é importante. Eu acho que a gente avançou um pouco na nossa luta, né? Então a gente tem ainda esse desafio de fazer com que essa discussão sobre a importância da cultura nessa outra perspectiva, ela seja percebida, ela seja sentida pela população de uma forma geral, porque a política cultural, ela é para os artistas, para os agentes culturais, para os técnicos, para os produtores, mas ela é para a população. O direito cultural, ela é um direito que todas as pessoas têm, de todas as idades, de todos os territórios, né? E a gente ainda não consegue, né? Ainda, essa discussão ainda tem uma distância, né? As pessoas ainda não vivenciaram, né, essa experiência do contato com os equipamentos culturais. Isso ainda é muito, infelizmente, ainda é muito concentrado, né? Então acho que esse é um desafio grande para que esse discurso, né, superficial, sem fundamento, muitas vezes ancorado em coisas falsas, em notícias falsas, não consiga ganhar tanta adesão e tanta força, não é, nas classes todas, né? Tanto que eu não ia dizer classes populares, mas não é só. Você vê gente de todas as classes sociais, por exemplo, encampando esse discurso sobre a Lei Rouanet. Né? Então, como que a gente consegue ter mais espaços como esse? Né? A mídia tem um papel importantíssimo, né? Os canais de comunicação têm um papel importantíssimo, né? Que a própria mídia agora e o jornalismo tem também se transformado para estar nessas outras plataformas. Né? Então, é muito importante que isso possa ser tratado e ser discutido, né? Nas escolas, né? Em outros lugares que a gente possa sair do grupo de interesse sobre a cultura. A cultura precisa passar a ser, como diz Gilberto Gil, a cultura não pode ser extraordinária, né? Ela tem que ser ordinária, ela tem que ser arroz e feijão, tá na mesa de todo mundo, né? O tempo inteiro. E infelizmente essa ainda não é a realidade do Brasil, né? Mas exatamente por isso que a gente tá aqui.